Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Acabou de terminar o Grande Prêmio da Holanda. Queria aqui muito conversar com vocês sobre esse Grande Prêmio. Um Grande Prêmio bastante movimentado, né? Um Grande Prêmio assim que eu gostei bastante assim de ver porque houve muitas. Eu não diria que houve muitas batalhas, mas a gente teve uma corrida muito cheia de imprevistos, vamos chamar assim, né? Eu diria que aconteceram vários imprevistos, algumas barberagens que eu gostaria de falar aqui e tudo, né? Primeiro pódio de um piloto aqui, eu também gostaria de falar muito dele, né? Mas foi um grande prêmio, o Grande Prêmio da Holanda, ele é aquele tipo de circuito assim. Você olha para ele assim, você pensa assim, você olha para o design do circuito do Grande Prêmio da Holanda, de Zandvoort, você não pensa que vai ter corrida boa ali. Mas sempre tem. É aquele tipo de circuito assim que, talvez assim, nem tanto assim na questão. Talvez nem tanto assim entro no detalhe de falar assim que é uma corrida muito variada, né? Mas eu acho que acontece muitas coisas ali, né? Acontece muitas coisas assim que eu falo assim relacionadas a toque. Eu acho que talvez esse tipo de circuito faça os pilotos quererem mais, assim, sabe? Parece assim que como se trata de um circuito muito travado, acho que a tentativa de se arriscar por meio de outras maneiras, não sei, faz esses pilotos quererem disponibilizar talvez um pouco mais de uma ousadia, né? Vamos chamar assim. Né? Vamos falar os resultados aqui, né? Que ficou esse grande prêmio, né? O Piastri faz o primeiro Grand Chelem da carreira, tá? Primeiro Grand Chelem da carreira dele. O que é o Grand Chelem? O cara faz a pole, ele faz a volta mais rápida e lidera todas as voltas desse grande prêmio, né? E que ele conseguiu de forma espetacular, né? Que ele foi espetacular, o Piastri, na minha visão, é que ele conseguiu... cara, vamos falar dos resultados, né? Vamos ver aqui, né? Piastri em primeiro, Verstappen em segundo, Hadjar em terceiro, a gente vai falar dele, tá? Russell em quarto, Albon em sexto, quer dizer, Albon em quinto, Berman em sexto, Stroll em sétimo, Alonso em oitavo, Tsunoda em nono, Ocon em décimo, Colapinto em décimo primeiro, Lawson em décimo segundo, Sainz em 13º, 14º Hülkenberg, 15º Bortoleto, Antonelli, vamos falar dele também, tá? Em 16º, Gasly em 17º e os que abandonaram, tá? Lando Norris, vamos falar também, Leclerc e Hamilton, tá? Ai meu Deus, de fuder, o campeonato de pilotos tá o seguinte, tá? O Piastri agora liderando absurdamente, né? 309 pontos. Lando Norris em segundo com 275, Verstappen em terceiro com 205, Russell em quarto com 184, Leclerc em quinto com 151, Hamilton em sexto com 109, Antonelli em sétimo com 64, Alexander Albon em oitavo também com 64, Hülkenberg em nono com 37, Hadjar em décimo também com 37, Lance Stroll em 11º com 32, Alonso em 12º com 30, 13º Esteban Ocon com 28, 14º Pierre Gasly com 20, Liam Lawson também com 20, Oliver Bergman em 16º com 16 pontos, Carlos Sainz em 17º com 16 pontos, Bortoleto em 18º com 14, Tsunoda em 19º com 12 pontos, e Franco Colapinto e Jack Durham estão zerados de pontos, tá? No campeonato deixa eu só. No campeonato de construtores, a McLaren 584, questão de tempo a McLaren ganhar esse campeonato, né? Questão assim, literalmente de tempo, tá? A Ferrari em segundo 260, a Mercedes em terceiro com 248, a Red Bull em quarto com 214, a Williams em quinto com 80, a Aston Martin em sexto com 62 pontos, a Racing Bulls com 60 pontos em sétimo lugar, a Haas em oitavo com 51,
A Haas, não, desculpa, eu falei Haas, né? Mas é a Sauber, tá? A Sauber em oitavo com 51, a Haas em nono com 44 e a Alpine em último com 20 pontos apenas, tá? Bom, vamos falar na ordem dos resultados, né? Eu queria falar aqui do comportamento, assim, eu já falei um pouco da corrida, né? Foi uma corrida bastante movimentada, foi uma corrida com muitos safety cars, né? Alguns por causas de erros, né? Erros de piloto, outro também por erros de piloto também, e o outro, lamentavelmente, pelo azar. O Lando Norris hoje teve um momento que acho que pode ser a chave do campeonato. Porque ele, nesse exato instante, ele está com 275 pontos e com 309 pontos do Piastri, né? É uma questão só do Piastri administrar, né? Faltando agora 9 corridas para o final, eu acho que o Piastri já começou a colocar os primeiros dedos no título de 2025, tá? E olha, eu vou falar a verdade aqui para vocês, que eu acho assim que o Piastri nas últimas corridas vem fazendo mais para merecer, né? O Norris foi muito bem nos treinos livres, na hora da qualificação ele não conseguiu ser mais veloz, mas o que mais me impressionou no Piastri nesse final de semana, né, que fez o que fez, né, Grand Chelem e tudo mais, para mim foi de que o tempo todo ele estava com a coisa no controle, né? Nenhum momento ele deixou o Norris ali se aproximar. O Norris o tempo todo, né? O Norris, inclusive, na largada, o Verstappen fez uma boa largada no início da corrida e acabou ultrapassando o Lando Norris. Eu não chego a dizer que isso foi primordial, né? Mas, inclusive, o Norris deu um passão no Verstappen que, meu Deus do céu, né? Se as nossas críticas eram relacionadas ao Lando Norris peidar na farofa na hora de querer ultrapassar alguém, eu acho que talvez ele deu uma ultrapassagem da temporada em cima do Verstappen. Para mim foi uma ultrapassagem magnífica, né? Por fora, na curva 1, na curva Tarzan, que eles chamam, né? Cara, que ultrapassagem absurda foi aquela, cara. Eu fiquei, assim, perplexo. Dado o histórico do Lando Norris com o Verstappen, eu jamais imaginaria que aquilo acontecesse, né? Aconteceu também de que o Lando Norris, ele teve várias chances, assim, de conseguir chegar no Piastri, né, na corrida. Teve 2 safety car a seu favor, né? Em nenhum momento deles o Piastri... É por isso que eu falo assim que o Piastri fez essa corrida tintim por tintim, né? Tintim por tintim, porque ele foi perfeito na relargada nas 3 retomadas. Ele foi excepcional, porque, cara, é surreal assim o quanto o Piastri parece que numa pista onde o Norris, a exemplo, ano passado dominou, né? Teve talvez a maior vantagem do primeiro para o segundo colocado ano passado. É incrível ver o Piastri, como ele conseguiu se organizar, né, cara? É incrível. Para mim, se não fosse o Hadjar em terceiro, né, que a gente vai falar agora, para mim teria sido disparado piloto do dia. Sobre o Hadjar, ele largou em quarto, né? Todo mundo na suposição de que o Russell, de que o Leclerc, né, que é o Hamilton também, que estava à frente dele, fosse ultrapassar com extrema facilidade, né? O Leclerc na largada foi muito bem, ultrapassou o Russell e tudo mais, né? E o Leclerc pressionou por várias voltas e não conseguiu ultrapassar o Hadjar. O Hadjar não cometeu nenhum erro, né? E aí a Ferrari, para tentar fazer um undercut, né? Em cima do Hadjar, o que acontece? Na mesma volta, o Hamilton, um momento inacreditável, né? É inacreditável como o Hamilton, né, se perdeu ali, né? Eu custei acreditar nisso. Quando eu vi, eu pensei assim, não é possível que esse cara cometeu esse erro, né? Tem gente que fala que isso, ele foi no traçado errado e bateu, né? Pra mim isso
né? Assim, em defesa, sendo um pouco advogado do Hamilton nessa questão do acidente dele, era o momento mais crítico ali de chover ou não chover, né? Tava chovendo ali na área dos boxes, né? Ali por volta ali da volta 20, por ali assim, e não estava chovendo no restante da pista. Então, estava numa condição assim que estava chovendo legal ali na região dos boxes. Imagino que ali na região onde o Hamilton estava também estivesse chovendo, né? E aí o Hamilton cometeu esse erro que é inacreditável pelo tamanho do Hamilton cometer esse erro. Desculpa. Há quem defenda, há quem, né, fale alguma coisa aí, mas para mim foi um erro. E este erro custou caro pro Leclerc. Porque o Leclerc ele ia fazer um undercut em cima do Hadjar, né? Mas aí aconteceu o safety car, e o Leclerc nisso aí, além de não ter conseguido fazer o undercut, né, não teve como ele fazer o undercut, ele ainda o Russell ainda conseguiu ultrapassar ele, né, assim, né, na teoria, porque o Russell não tinha parado ainda, né. E aí, na relargada acontece duas coisas inacreditáveis, né. Um duelo entre o Lawson e o Sainz, onde o Lawson praticamente fechou as portas para o Carlos Sainz. O Sainz bate a asa dianteira e o dianteiro direito na traseira do Liam Lawson, né? Eu achei estranho porque ali, inclusive falando sobre esse acidente, eu achava honestamente que ali foi mais culpa do Liam Lawson, né? Porque o Liam Lawson quem fechou a porta e tudo mais, né? Mas não, né? Os comissários deram 10 segundos de punição pro Carlos Sainz, né? E aí, nisso tudo aí, o Leclerc, que tinha mais ritmo que o carro do Russell, foi no tudo ou nada. Para mim, uma ultrapassagem espetacular também, né? O Russell, na minha visão, ele fechou as portas ali, né? Os dois deram um toque de leve, só que o carro mais prejudicado foi o do Russell. O Russell perdeu muito ali, né? A partir dali o Russell perdeu muito, né? Enquanto isso acontecia, ocorria um trenzinho. Sabe aqueles trenzinhos entediantes que andam acontecendo muito ultimamente? É o que anda acontecendo, né? E aí, logicamente, o Alonso ali reclamando, um bocado, né? Façam alguma coisa e tudo mais, e tudo, né? Assim, mas o que, né? Inclusive, aconteceu uma coisa no início da corrida, que eu não falei, peço desculpas a vocês por isso, foi o Bortoleto, né? Mais uma vez, o fantasma da primeira volta ataca o Bortoleto, né? O Bortoleto teve problemas, parece que... Eu não sei se foi um problema do carro, não sei se foi falta de reflexo, eu acredito que foi problema no carro, né? E aí o Bortoleto perdeu 5 posições na largada, né? E aí, beleza. Né? Aí, voltando um pouco mais lá no pelotão da frente, a briga do momento era o Leclerc e o Hadjar, e o Hadjar novamente conseguindo impor mais ritmo que a Ferrari do Leclerc, né? A Leclerc, que inclusive era a única Ferrari restante, né? E aí, beleza, né? Aí o Russell muito mais lento, né? Também teve o Antonelli, teve uma certa vantagem, né, nesse safety car, tinha mais ritmo que o Russell, né, que estava com o carro danificado. E aí o que acontece? Acontece uma coisa que aí é inacreditável. O Antonelli, em busca, estava até conseguindo até levemente alcançar o Leclerc, né? Eu acho que o Leclerc também teve o carro prejudicado, porque para mim ele não me parecia com muito ritmo ali, tá? Eu acho que ele também deve ter perdido, deve ter dado algum problema também no assoalho dele. E esses carros, cara, um errinho, uma coisinha que seja, danifica já muita coisa, né? E aí o que acontece, né? O Antonelli, né, o nosso querido, né, o lendário Antonelli, né, o próximo Verstappen, né, foi lá, fez a parada, colocou pneus macios, né? A Mercedes queria fazer um undercut, né? Na tática dela, ela queria colocar pneus macios ali para o Antonelli disparar, e para quando ele reencontrasse o Leclerc, ele teria muito mais pneus, né, do que o Leclerc naquela situação. E a Ferrari, em busca de responder a tentativa da Mercedes, foi lá e parou o Leclerc, né? Na minha visão, cara, eu considero que isso aí foi um pouco, né? O próprio Leclerc no rádio falou que isso foi desnecessário, né, de ter feito. Ele até estava conseguindo ter um ritmo e tudo mais,
Mas quando ele volta muito perto do Antonelli, né? Ele voltou à frente do Antonelli. E o Antonelli, na mesma curva que o Hamilton bateu, o Antonelli decide que ali é uma curva que você tem que fazer o raio por fora, né? Para você ter o embalo, né? Porque por baixo você não tem aderência, né? Os pilotos já falaram, já perguntou várias vezes aos pilotos, né? Por que os pilotos não tentam ali por fora? Muitos falam que é porque ali não se tem muita aderência igual se tem na parte de cima, né? Inclusive, na largada, o Verstappen ali quase, hein? O Verstappen ali na largada ali quase dá ruim para ele ali, só que ele, né, com o piloto extraordinário que ele conseguiu dominar o carro, né? E ainda por cima, com essa manobra, conseguiu se manter na segunda posição, né? Mas voltando ao momento ali específico, o Antonelli decide com a sua brilhante inteligência, né, com a sua visão de próximo Verstappen, né, colidiu na traseira esquerda do Leclerc, né? E aí, não preciso nem dizer, né, que foi uma barbeiragem absurda do Antonelli, né? O Antonelli levou 10 segundos de punição. Levou 10 segundos de punição pela manobra, né? Uma manobra, vocês me desculpem, mas assim, eu sei que ele é novato, mas é uma manobra ridícula, né? Manobra patética, né? Ali não é... Assim, eu sei que todo lugar de uma pista, tecnicamente falando, é um lugar para ultrapassar. Mas o Antonelli não tinha como poder ultrapassar ali. Ele estava numa distância onde não era legal ele fazer isso, né? E aí o Antonelli decide fazer isso, né? Tem um pneu furado, né? Ele teve de parar outra vez, né? E aí, além disso, ele ainda nessa proeza toda, no calor ali da emoção, ele acabou acelerando mais que devia no pit lane, né? E aí acabou levando nisso tudo, levou 15 segundos de punição, né? Mas aí aconteceu o safety car novamente, né? E novamente o Norris teria uma chance, tecnicamente falando, e não conseguiu, né? Sempre ali no 1.2, 1.3, 1.1 e tudo mais, né? E aí, quando chega uns arredores ali de algumas 5, 6 voltas pro final, o nosso querido Lando Norris fala: olha, eu estou sentindo um cheiro engraçado, né? Estou sentindo cheiro de uma fumaça. E não deu outra, né? Mais um motor Mercedes abandonando a corrida, né? Na transmissão não foi dito isso, mas é mais uma vez um motor Mercedes, que é uma McLaren equipada com motor Mercedes, abandonando a corrida. Eu não cheguei a fazer as contas, tá? Mas eu acho que é algo que a gente tem que verificar, mas eu não tô lembrado se teve algum outro motor, se foi um outro motor Ferrari, motor Honda, motor Renault, que tenha quebrado tanto quanto o motor Mercedes tenha quebrado, tá? O Antonelli, inclusive, já quebrou outras ocasiões também e era equipado com motor Mercedes, e ninguém fala isso, né? Mas eu notei que mais uma vez o motor Mercedes deixou um piloto na mão, né? E aí, né, desolado, né, Lando Norris, você vê nitidamente desolado, né? Tal qual o Leclerc também ficou isolado, né? O Leclerc, inclusive, nem foi pros boxes, cara. Nem foi pros boxes, ficou lá na cadeirinha lá do lado da pista, lá, né? Bebendo água lá, irado da vida, talvez, né? Não sei. Mas, enfim. Não, e detalhe, né? E detalhe que no safety car em que o Leclerc acabou sendo colidido por trás, a Sauber tem a brilhante ideia com o Bortoleto, né? De não parar ele. Na teoria, na cabeça da Sauber, faz sentido você deixar o seu piloto com pneus de 30 e tantas voltas, estando na 10ª posição, com um monte de gente que parou com pneus novinhos em folhas de 2, 3 voltas, né? E aí a Sauber acabou optando por parar ele, né? Assim, no tarde demais, né? Dane-se, porque viu que a estratégia não deu certo, né? Mas é complicado defender, assim. Eu odeio, assim, né, as pessoas criticarem, terem um certo, como é que fala? Nacionalismo demais ali, né? Como é que eu falo o nome, gente? Defender demais um brasileiro, a transmissão brasileira defender o seu piloto brasileiro,
mas ali não tem como não atacar a Sauber nisso, né? Essa teoria, essa tentativa patética da Sauber com o Bortoleto, né? E não deu outra, né? Ficou muito abaixo. Até aqueles que ficaram uma volta atrás, que foi o Sainz e o Lawson, ultrapassaram o Bortoleto, né? Ridícula a situação, né? Então, falados todos esses lances, né? E mais uma vez na relargada desse terceiro safety car, mais uma vez o Piastri foi perfeito, né? E vence a corrida com ganho excelente, a 1.2 segundos do Verstappen, né? O Russell, ele tinha até mais carro que o Hadjar, mas com o dano ali do carro dele, era até milagre ele se defender do Albon, né? Que estava com o carro intacto e tudo, né? E aí acabou desse jeito, né? O Norris abandonando por questões mecânicas, né? Com esse motor Mercedes nada confiável. O Leclerc por um erro patético do Antonelli, né? E o Hamilton com uma barbeiragem que um piloto do nível do Hamilton, desculpa, mas não pode, né? Então foi essa corrida assim do Grande Prêmio da Holanda, né? Mas assim, não vamos negar, né? Como eu já falei no início do vídeo, né? Foi uma corrida bastante movimentada, assim, nesse sentido, né? Nas devidas proporções, né? Mas é isso aí, né? Acho que foi uma corrida bastante ok, não foi uma corrida tão entediante, né? Não foi, porque sempre teve esses imprevistos e tudo, né? Mas piloto do dia, Hadjar, merecido, tá? Merecido. Mas eu acho que colocar o Piastri também como piloto do dia também não é exagero. Não seria exagero algum, porque você relargar bem duas vezes diante do seu companheiro de equipe, você administrar muito bem uma distância segura do DRS o tempo todo, né? Enfim, o fato de fazer um grande Chelem foi para mim um grande feito do Piastri, tá? Para mim o Piastri, se o Piastri fosse pro outro dia, de acordo com esses malucos de pedra que tem mundo afora aí, não seria exagero. Eu acho que o Piastri também merecia ser um piloto do dia nessas circunstâncias. Mas, como sempre fica o piloto do dia, aquele que dificilmente tem condições de pódio, né? E eu, se eu fosse o Hadjar, jamais iria para Red Bull, né? Eu já falei isso várias vezes, mas torno a dizer, né? Mas o Hadjar e é interessante, mas o Hadjar mostrando, né, mostrando a todo mundo que é o novato do ano. Mostrando, assim, acho que merecidíssimo se tratando do novato do ano, né? E até também porque a Racing Bulls não tinha carro para ter pódio, né? Mas assim, cara, é aquela história dos novatos, né? A expectativa de que o novato do ano fosse o Antonelli, mas a realidade fosse aquele que chegou na Fórmula 1 meio que por acaso, né? Que foi o Hadjar, né? Como o mundo da Fórmula 1 sempre nos surpreende com essas coisas, né? Você vê o Antonelli fazendo cagada uma hora ou outra, né? Uma vez sim, outra hora também, né? Tem gente que confunde isso com excesso de vontade. Eu falo que isso é pra mim barbeiragem, independente se for novato ou não. Mas olha o que o Hadjar tá fazendo, né? Olha a diferença, assim, de competência de alguém que conseguiu segurar carros superiores e acabar tendo o resultado de um pódio para outro que faz esse tipo de cagada, né? Vez ou outra, vez também, né? Eu acho que é um belo duelo de expectativa e realidade mais uma vez nesse mundo da Fórmula 1, né? Então é isso aí, senhores. Eu acho que não tenho muito mais a acrescentar, né? Não tenho muito mais a acrescentar dessa corrida, né? O próximo agora, o Grande Prêmio agora é da Itália, né? Vamos ver como vai ser. É um dos raros circuitos que a Ferrari consegue andar bem, então vamos ver, né? Inclusive, diga-se de passagem também sobre a Ferrari, é a primeira vez desde o Canadá 2024 que a Ferrari não tem duplo abandono, né? Primeira vez nesse ano que não se tem que até então não se tinha duplo abandono, e desde o Canadá 2024 que as duas Ferraris não abandonam, né? Mas enfim, é isso aí. Então é isso aí, acho que não tem nada mais a acrescentar, né, sobre essa corrida. Então é isso aí, pessoal, tá? Pode ser que tenha faltado alguma coisa, mas eu acho que o que eu mais gostei de comentar aqui é isso aí, tá? Então falou, senhores, é nóis. Bom domingo a todos.